Obrigada, Leti. Agora tá saindo? Me dá um feedback aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo? Você tem que entrar aqui, ó, amor. É no meu, na minha live, que aí eu te chamo e vai pro teu perfil. Então, meus amores, enquanto vocês vão entrando, peço inclusive que vocês vão compartilhando já essa live com outras pessoas, tá? Vai ser uma live muito gostosa. A gente vai trazer muitos insights sobre essas questões. Ah, ótimo. Obrigada, Leti, pelo feedback. Peraí que eu vou chamar Marquinhos. Enquanto a gente vai fazendo os ajustes aqui, vocês vão chegando, se ambientando. Minha página, quanto pela página de Marquinhos, tá? Peraí que a gente vai desligar a página dele. Você desliga o áudio e desliga a câmera. Isso. Eu acho que agora a gente tem que tirar para não dar um delay. Agora eu volto falar. Pra gente poder transmitir, tá? Tanto as pessoas do perfil de Marquinhos, quanto as pessoas que estão aqui no meu perfil, poderem entrar e assistir essa live. O tema de hoje, gente, surgiu assim de um momento de bate-papo muito gostoso, descontraído, né, entre a gente. A gente resolveu trazer esse tema para poder compartilhar com vocês. Então, para quem não me conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Eide, eu sou advogada, sou servidora pública, sou terapeuta também. Eu trabalho com mulheres, tá riscando ali, ó, amor. Eu trabalho com mulheres, né? Hoje o meu perfil é muito direcionado ao desenvolvimento da psique feminina. Quando a gente trabalha muito questão de relação de casal, então quando a gente trabalha esse primeiro relacionamento que é conosco, o resto flui e é consequência, né? Então eu quero agradecer de antemão a presença de vocês aqui hoje e deixar a Marquinhos também falar, quem não conhece, né? Marquinhos é meu marido, também é terapeuta, deixar ele falar aí um pouquinho com vocês, enquanto isso eu vou tomando o meu mingau. Não sei que vai tomar esse negócio desse mingau. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Então, o Marcos está aqui junto com a Eide, né? Esposão aqui. Também tenho formação em psicoterapia. Tenho feito alguns passos bons aí como terapeuta. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, hoje eu estou mexendo com agro, alguns investimentos e me dedicando um pouco mais à parte da terapia, mentoria de carreira e por aí lá vai. E a gente resolveu bater esse papo, né, com vocês sobre um tema que é bastante comum e é urgente. De certa forma é muito urgente. Falar sobre abuso é algo que muita gente vive de uma forma velada, tá junto, tá perto, na mesma casa, passa por isso, mas de alguma forma ainda não encontrou o caminho ou a forma de buscar dar os primeiros passos para deixar de viver essa realidade, né, mãe? Com certeza, meu bem. Eu e Marquinhos, falar um pouquinho da nossa história, né? Quem tá chegando aqui pela primeira vez. Nós estamos juntos já há 6 anos, né? De casados, 4 anos. Estamos juntos há 6 anos. Tudo que eu trago aqui também diz respeito muito da nossa história. Eu não tenho como auxiliar pessoas se eu não for a primeira a ter vivenciado isso. Então, quando a gente também começou a se relacionar, a gente se conheceu num curso de autoconhecimento, né? E daí pra lá, foi bem na época da pandemia. Um pouco depois. Um pouquinho. Não, foi antes. Foi. Final de 2019. 2020, por isso. Início de 2020, então foi mais ou menos quando iniciou a pandemia, né? E de lá pra cá estamos aí, trilhando o nosso caminho. Mas a gente também passou por muitos desafios. A gente procurou se curar e até hoje tá trabalhando esse processo na gente. Eu digo, quando a gente começou, a gente quase termina. Porque a gente também veio, algumas vezes, né? A gente também veio com as nossas sombras, a gente também trouxe as nossas demandas. E relacionamento de casal é isso. É um lugar para você crescer, para você evoluir. É um lugar de servir. E eu digo que é a base da família. Se a relação de casal não está bem estruturada, não tem como esse pilar família estar bem estruturado e forte. Porque a família é a base de todos nós e é a base de uma sociedade. Então, trazendo até um ponto de vista pessoal, quando eu vejo muito essas questões de porque não sei quem terminou, porque o artista tá, não sei o que, eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, porque dá tão de ibope é isso? Por que as pessoas só trazem notícias de tragédia? Porque não fala daquilo que está dando certo? Então, a minha contribuição é isso.
o fortalecimento dos relacionamentos e da família. Mas começa com o nosso primeiro relacionamento, né? Então, assim, eu pergunto para vocês, quem é que já viveu ou já presenciou um relacionamento, né? Onde muitas vezes tinham gritos, mas também não tinham gritos, e a gente dizia, nossa, meu relacionamento é ótimo, maravilhoso, mas não sei por que acabou. Mas em algum lugar tinha um incomodozinho, né? Aquele lugar ali, tipo, eu não me sinto o suficiente, eu não me sinto visto, eu não me sinto visto. E foi dentro de um bate-papo que em Marquinhos a gente estava, que ele trouxe o ponto de vista dos homens. Eu falei, nossa, a gente precisa falar sobre isso. Porque há um abuso também, que eles também sofrem. E eu vejo um movimento que as mulheres estão a anos-luz, mas os homens também têm que aprender nessa mudança de se conhecer, de aprender a falar, né? Quem é homem aqui pode falar também um pouquinho sobre isso, que eu acho que muitas vezes eles não tiveram esse espaço de poder falar, e não por um acaso o índice de suicídio, de infartos é muito mais com homens do que com mulheres. E isso explica justamente essa estrutura, né, também que, enfim, que eles eram. Quer falar um pouquinho, amor? Sim, claro. De maneira geral, as mulheres elas conversam muito entre si sobre as questões de abuso. E nós homens, infelizmente, não tivemos a preparação para que tivéssemos um espaço livre para conversar com outros homens. É muito comum a gente ser o grande causador dos términos dos relacionamentos. Isso muito se dá, vou dizer que quase em toda a sua totalidade, por questão de abuso, seja emocional, seja verbal, alguns até vão em um nível mais alto, que é o corporal, mas de maneira geral, o que não se percebe, o que não é trazido, é a questão de que, com toda certeza, quem comete abuso em algum lugar foi abusado. Então tem uma notoriedade muito grande da violência, do abuso do homem para com a mulher, mas fala-se muito pouco do que alguns homens vivem, do que eu vivi também, do que é sentir na pele esse abuso, e por você não ressignificar, por você não entender, você torna-se um inimigo interno do feminino. E você passa a reproduzir nas suas relações aquilo que você viveu na prática. É dolorido, causa muitas feridas, e a pessoa que não consegue entender isso, ela torna-se um criador de feridas. Ela passa a descontar ou dividir com as próximas pessoas aquilo, aquela ferida, aquela dor que foi criada nele. E por uma questão de ignorância, quando eu falo de ignorância, é a ausência de informação, em compartilhar, em abrir o coração. Muita gente, muitos homens acham que isso é frescura. Eu estou falando porque em um momento eu pensei isso. Quando eu comecei a terapia, eu falei, não, terapia, esse negócio não funciona. Eu também já fui E desse. não dá Desacabando de certo, eu maluco. vou ficar falando pra quê? Pra um cara que, sabe, não sei nem se ele pode me ajudar ou se a pessoa pode me ajudar. Isso é uma grande falácia. Então todo esse movimento de autoconhecimento começou vindo de um processo terapêutico, né? Meu grande mestre, professor e amigo até então, abriu alguns caminhos que não foram fáceis, foram bastante doloridos, mas que de fato trouxeram grandes clarezas e que entre erros e acertos, hoje os acertos, eles acabam sendo mais comuns do que os erros. Só para contextualizar, vou falar um pouco da minha história. Hoje eu tenho 42 anos, já venho com o segundo casamento e algumas relações, como ele também vivi outras relações. E essa conversa nossa surgiu da seguinte maneira: eu estava conversando com ela e eu falei de uma situação onde era bastante jovem e eu ouvi uma certa pessoa que ela tinha vergonha, porque o namorado dela estava no cursinho e os namorados das amigas estavam na faculdade. Eu devo ter ouvido isso com 16 anos, 17, não me recordo bem. E isso foi tão marcante para mim, porque de lá para cá eu me tornei uma pessoa vingativa. Eu comecei a perceber o feminino de uma maneira nociva, de uma maneira rebelde, de uma maneira não acolhedora. E de uma maneira muito rude, eu descontei essas palavras que eu ouvi. E de lá para cá eu comecei a tratar tudo como se fosse da mesma forma. E de que forma? Eu passei a olhar para mim, onde as coisas que importavam eram as coisas das quais eu queria, eram as minhas vontades. E sempre que algo destoava um pouco disso,
as coisas elas tornavam-se mais difíceis, porque eu de alguma maneira eu levava para caminhos estes que só me favoreciam. De uma maneira muito egoísta, sabe? E isso foram alguns anos, então era sempre uma dualidade muito presente. Algo em mim me incomodava porque aquilo também me trazia dor. Em algum lugar eu sentia que aquilo não era bacana, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia acessar esse gatilho que me fazia tomar essas decisões e, consequentemente, sair fazendo com algumas pessoas aquilo que tinham feito comigo lá atrás. Então foi bem difícil, até outro dia a gente estava conversando sobre isso, e hoje eu consigo olhar, né, de maneira sistêmica. Eu já pedi perdão, a que eu pude pedir perdão, se não presencialmente, né, Na mas alma, na né? alma é a forma que eu encontrei de trazer justamente esse pedido e dizer assim, olha, eu não podia fazer diferente, eu não sabia o que estava fazendo, eu não estou deixando de assumir responsabilidade, porque isso é coisa de homem, tá? Amigão, tu fez, tu assume. Então, o que acontece? Mas existia um lugar em mim, uma ferida maltratada, onde o ego fazia com que eu me sentisse algo, vou falar superior, em aspas, por acreditar que eu não precisava de ninguém para estar bem. Isso foram algumas relações destruídas, e eu quase destruo essa também, porque lá no começo eu continuava com o pensamento muito voltado para o meu eu, é o que importa para mim. Então não existia nosso, existia o eu, é o meu, é meu, é meu. Eu lembro que a gente foi casar, foi um dilema, porque eu só queria casar com separação total de bens. E aí, quando a gente se E conheceu. aí o conhecimento, ele, quanto mais você se conhece, mais você diminui a sua ignorância. E foi aí que ela trouxe alguns conceitos, e aí eu entendi que de fato não fazia mais sentido aquela mentalidade, onde eu olhava para o menino, pro feminino, com uma maneira muito rude, como eu falei anteriormente. E isso me afastou muito das pessoas, me tornou uma pessoa mais dura, sabe? Mais dura. E aí, de um lado, tinha um lado extremamente carinhoso, um lado que queria construir uma família, que quer ter uma família, mas do outro lado tinha uma metade que não entendia o porquê não estava afim disso. E mágoas maltratadas. E é o convite que eu faço, né? Para que a gente possa, para que nós homens possamos primeiramente conversar com nossos companheiros, porque existe um outro tabu. Você falar sobre coisas passadas com a sua atual esposa, cara, é para poucos. É para quem é homem de verdade, é para Verdade. quem se garante. Que você está tocando em pontos que lá atrás foram utilizados contra você. É a pergunta: quem nunca compartilhou com alguém alguma coisa que em algum momento isso que foi compartilhado foi colocado contra a gente? Quem nunca viveu isso? Aí você entra num ponto, né, bem, do que a gente já compartilhou algumas vezes e que eu acho que é um grande cheque, muitas vezes, de ambas as partes, né, tanto dos homens quanto das mulheres. Às vezes a gente traz a nossa vulnerabilidade e isso ser usado como álibi para, em momento de fraqueza, jogar na nossa cara, ser motivo de manipulação, de controle, de instigar o medo, não é? Então, você começou falando algo com relação das dores e eu lembrei de um grande aprendizado que a gente teve, né? Que almas feridas ferem, almas curadas curam. E é uma coisa, inclusive, que eu tenho trazido muito nos últimos dias aqui nos posts, nos stories, de que se a gente não olhar, sai do lugar da vítima, porque tudo que a gente está trazendo aqui não é num lugar de, ó, os homens não prestam, as mulheres não prestam, porque as mulheres são ruins, porque os homens não é nesse sentido. A gente está trazendo um processo de dois seres humanos que vivem e lidam, a gente está partilhando um pouco da nossa história, um pouco também do nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente tem praticado na nossa vida, de você olhar, sair da cadeira de vítima, porque hora a gente está na vítima, como algoz, né, ou como salvador. E a gente tem que sair desse papel e dizer assim, nossa, eu sou responsável por isso. Eu também contribuo por isso. Em algum momento da nossa vida, a gente é vítima, eu dou aspas, por ignorância. Eu repito e repito e repito certos padrões, mas assim, a responsabilidade é sua de sair disso. Se eu vivisse essas situações com os meus pais, se eu vivisse essas coisas com os relacionamentos passados, e eu não trato isso em mim, eu não olho para isso, eu não ressignifico essas memórias, eu continuo perpetuando essas dores. E aí o que a gente vê, por exemplo, muitas vezes as maldições, né, transgeracionais que vão passando de geração em geração. Então, você olhar para você e, com isso, você curar a si e o relacionamento que você vive. Então,
Por isso que eu achei bacana Marquinhos compartilhar um pouco da história dele, do que ele viveu, e que muitas vezes a gente vê que a gente vai perpetuando dores, mágoas, porque quando ele traz isso, eu também era essa mulher o suficiente. Eu me basto. Eu não preciso de homem nenhum. Eu dou conta da minha vida, que nada não baixa minha cabeça para uma menina. Eu! E com isso, né? Eu não era vulnerável. Com esse feminino em mim não aflorava. E quando a gente vai trabalhando, é o que eu digo assim, eu trouxe um post outro dia falando isso, que um insight que eu tive, mulheres sábias edificam lá. E homens inteligentes, eles sustentam e preservam esse lar. Porque dentro de uma relação de casal, quando essa dinâmica, tô falando da relação de casal, essa energia feminina e masculina dentro de mim vai sendo trabalhada e também nele, porque ele também tem. Mas na relação, ora, eu estou muito potencializada no feminino e ele no masculino. Então, como isso contribui? Quando eu trago aqui a academia mesmo, por exemplo, que eu digo, estou indo ativar minha força masculina, okay, de ação, de foco, de obstinação, de determinação, né? Então, ele me incentiva muito nesse sentido. E eu incentivo muito ele, em que sentido? No sentido do acolher, no sentido do ouvir, no sentido do perdoar, né? No sentido de ter paciência. Então, um vai contribuindo para o outro nesse processo de autolapidação, né? E aí que a gente precisa compreender um pouquinho o que são as nossas emoções. O que são as emoções? Você sabe o que são as emoções? Porque o tema da live de hoje eu nem escrevi aqui, gente, sobre as emoções e como isso se repercute, ou seja, as relações, os abusos emocionais no âmbito dos relacionamentos, né? É o tema da nossa live. Então, o que são as emoções? Para eu entender sobre o que é abuso, eu preciso e compreender sobre as emoções. Então, o que são as emoções? As emoções, elas têm três funções. Elas servem para conectar, elas servem como um processo de adaptação e serve como um processo de, assim, você, muitas vezes, te tirar de certas situações, como medo. O medo, ele te mostra, às vezes, um lugar de alerta. Eu digo um lugar de conexão porque, por exemplo, quando eu sinto um carinho enorme, uma empatia pela pessoa, né? Isso é uma emoção muito bacana. Quando eu sinto uma alegria, isso conecta. Mas também tem um outro lado de uma versão de, vocês estão me ouvindo direitinho? Me deem um feedback aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. E tem um lugar também de conexão. Então, assim como a raiva conecta, o amor conecta, a alegria conecta. Tá saindo lá no celular, tá funcionando o áudio. Tá? Tá saindo lá. Ok. Né? E como processo também de adaptação. Às vezes a gente passou por situações tão desestruturantes que para a gente se adaptar, foi criada toda uma estrutura emocional que a gente aprendeu a viver naquela casa emocional. Ah, ótimo. Obrigada, Leti. A gente aprendeu a viver naquela casa emocional. Por isso que eu sempre digo assim, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é qual é a casa emocional que eu tô. Porque nessa casa emocional eu tô sempre como? Ansiosa, estressada, respirando. Ou eu tô num momento assim, não, Deus dará, tudo, sabe? A gente acaba vivendo extremos. E a tendência é o quê? A gente aprender a encontrar o caminho do meio. E por trás disso é toda uma estrutura, né, de pensamentos por trás disso. Então, de repente eu começo a sentir medo. Tem pessoas que lidam com as emoções de diferentes maneiras, né? Pode ser que entre alguém aqui, Marquinhos lá pra cima, para poder enfrentar. E de repente eu fico acuada com medo e saia correndo. O que leva cada um a agir de uma maneira? É dentro dos mapas mentais, dos programas. Então a gente responde externamente a algo que aconteceu, que é um gatilho, de acordo com a demanda interna que a gente traz. E essas demandas, essas memórias, né, que a gente fala, a gente está aqui só falando brevemente, né? Sim. Não vou aprofundar no assunto, porque é só para a gente poder entender um pouco, vindo da nossa infância, que são as nossas primeiras memórias, né? Então, as reações emocionais que a gente aprendeu a viver muitas vezes. Qual foi o ambiente que a gente viveu? Qual foi o mapa mental que eu via? Como é que os meus pais se relacionavam? Muitas vezes eu tinha que ser o homem da casa, eu tinha que ser a mulher da casa, eu tinha que ser o marido da minha mãe, a esposa do meu pai, ou seja, havia um respeito às leis de ordem, equilíbrio e pertencimento, que muitas vezes a gente quer pertencer, muitas vezes a gente está fora do nosso lugar. E estar fora do nosso lugar é nosso lugar de ordem. Então, se a gente não ocupa o nosso lugar da vida, as coisas não fluem. Em algum momento, lá na frente, você tá... o dinheiro tá vindo, tudo tá acontecendo, mas em algum momento a coisa parece que trava, emperra e não anda. Né? Então a gente precisa estar olhando para isso. E muitas vezes... Fala, amor. Eu gosto muito da política do contar história.
E é bem desafiador e o exemplo arrasta é eu poder falar sobre algo que me trouxe uma perturbação psicológica muito grande. E esse foi apenas um dos casos, né? E diante nessa antiga relação, ainda que eu tivesse ouvido que a minha companheira tinha vergonha de mim porque eu estava estudando e os colegas, os maridos os namorados das amigas estavam na faculdade. O engraçado é que ainda assim eu tive medo. Eu continuei nessa relação. Quando eu vi isso, eu não acabei. Eu fui alimentando, não sei se um amor, uma raiva, porque são sentimentos muito parecidos. E em algum lugar eu fiquei, permaneci. E um outro fato que me marcou bastante foi que com uma sandália, com uma sandália, ela bateu na minha mão. Com uma sandália. Com toda certeza, se fosse um homem fazendo aquilo naquele momento, a minha resposta seria bem diferente. Mas eu não tive reação. Eu apenas fiquei observando, sem acreditar no que estava acontecendo. E naquele momento, aquela raiva por não ter sido externada de alguma forma, que a gente chama de encapsulou. E aí, a partir dali, eu comecei a pensar de maneira equivocada que as relações não dão certo. Você tem um certo nível de entrega e de nada funciona, porque ainda assim você passar por uma situação como essa, e aí eu vi na prática o que muitas pessoas vivem atualmente. Passam por questões como essas e continuam na relação por acreditar que, sei lá, eu não vou conseguir, ou eu ainda sou culpado por isso, enfim. E aí naquele momento cria, através de uma emoção não mal resolvida, crenças. E essas crenças me levaram a agir daí para frente de uma maneira diferente. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Depois de muito tempo é que eu fui conversar na terapia e vim entender o que de fato aquilo tinha gerado em mim. Por um lado, me impulsionou, porque eu vi aquilo, me trouxe uma certa raiva, e aí eu busquei um crescimento naquele momento para provar que eu era diferente, e eu voltei lá e fiz isso. Foi quando eu disse que eu não agi de uma maneira adequada, eu voltei e joguei na cara dela. A vida que ela estava vivendo na época, e a minha estava muito melhor. E aí eu fui vingativo. Eu voltei, disse coisas, não usei palavras de baixo calão, mas eu disse coisas muito duras de verdade, coisas que poucas pessoas gostariam de ouvir. Ainda motivado por aquela raiva, motivado por aquele sentimento. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, certamente eu não passaria por aquilo. E se passasse, eu teria encerrado aquele ciclo naquele momento. Mas eu não fazia ideia do que isso iria acontecer e do que iria levar. Como o Ed falou que muitas das coisas são construídas na infância, eu também venho de uma experiência relacional, paterna e materna, que tiveram seus grandes desafios. Quem não, né? Eu vi isso na prática, né? Como você passa por cima de algumas coisas para levar à frente algo que você acredita e no fim das contas você viu que valeu a pena, em aspas, mas o esforço foi muito grande, a dor foi muito grande. E aí é que tem a responsabilidade de nós pais, né, de construir da infância algo positivo. E não diferente disso, eu tenho relações próximas, casais próximos, que vivem um completo inferno. Eu perguntei algumas vezes, mas meu caro, por que, que você não sai disso? Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Cara, você não consegue por quê? Você não está feliz. Você já vive um ciclo de dor há muito tempo, você está passando por cima da sua masculinidade. Você está abrindo mão da sua essência por uma relação que não tem futuro, irmão. Você está vendo que não está funcionando. Você está sofrendo, você vive triste, você vive domado, domesticado, você tem a palavra, porque você não tem liberdade de expressão, a pessoa falta com respeito, bota o dedo na sua cara, e, mano, uma hora essa bomba vai estourar. Ou você vai fazer isso com ela, ou com outra pessoa. Ou alguém no trabalho, ou com um De filho. algum lugar vai Em algum sair. lugar você vai sair. É, E o pior de tudo é que sempre sai da pior forma. é. Da maneira mais grosseira, da maneira mais arisca. Então, de alguns anos para cá, que eu passei a ressignificar o que de fato é o feminino em mim.
a buscar entender minha intuição, a respeitar efetivamente esse movimento. Então, é um aprendizado contínuo, mas, velho, é complicado, porque hoje são poucas as rodas de homens que sentam para conversar, quando sentam para falar de besteira, que eu peguei fulano, que eu peguei fulano. Então, hoje eu ando muito mais só, por entender que a vibe mudou em algum sentido. Mas é complicado. Eu me permita falar um pouco sobre esse movimento do feminino que está acontecendo, que as mulheres elas estão alcançando patamares que, se o homem não se posicionar, a coisa enfraquece. Ele deixa de lado o masculino para atender algo e ele se apaga. E ele passa a viver num ciclo onde ele cede, 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 cede e cede, e ao ceder ainda passa a não ser reconhecido como tal. O cara, nossa, eu estou fazendo tudo para ser positivo e ainda assim não funciona, não está bom? Não, não está bom. Então, olha que realmente há necessidade de se buscar um equilíbrio. Porque eu digo com certeza, o homem de verdade, ele não passa por isso muito tempo. Ele vai, ele vai, ele vai, mas uma hora a bomba estoura. E aí as coisas elas tendem a tomar outros caminhos. Eu falo do homem, o homem e a mulher também. E Sim, quantas relações próximas da gente, a gente percebe que existe um movimento e ainda assim as pessoas não têm, eu vou dizer, a coragem de terminar, de buscar um novo ciclo, porque em algum lugar, lá atrás, pode ter visto que separou e não funcionou e não foi feliz com ninguém mais. Então a gente precisa mudar a nossa a mentalidade que foi construída num tempo diferente. Os nossos pais não tinham essa consciência que nós temos hoje. Mas é uma escolha nossa viver isso ou não viver isso. Então, em 95% dos casos, eles chegam a ser extintos porque não existe uma maturidade do homem em entender os seus gatilhos e pontos de dor e conversar. Não existe a coragem. E eu vou dizer a você, estou casado com ele há um bom tempo e não é toda hora que a gente conversa com ela coisas assim, não. De um tempo para cá, foi construindo uma relação, foi vendo as coisas acontecer, e aí sim eu digo, agora aí pode entra ser, né? num ponto, né, amor, de disponibilidade, né? Disponibilidade de ambos. Porque, às vezes, o que o Marcos está trazendo, né, é que, mesmo com todas as dificuldades, como a gente trouxe aqui no início da live, que a gente passou na nossa relação no início, né, eu digo início porque, assim, duas pessoas que entraram cheio de feridas, cheio de dores, cheio de sombras, projetando um no outro, mas tinha uma coisa muito em comum e forte entre a gente, a disponibilidade, né? A verdade, em querer se lapidar. Então, não tá o tempo todo num lugar de transferência, de vítima. Ah, não, por que você fez comigo? Por que você é dessa maneira, né? E quando o Marquinhos, ele trouxe um pouco da história dele, o que eu percebo, né, bem, é que os autoabusos que a gente comete com a gente, né? Porque muitas vezes, quando a gente diz não para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que dentro de mim está me causando um desconforto, mas vamos supor, o medo de ficar só. Olha o que eu falei, né, das questões emocionais que acabam a função das emoções e o que está por detrás delas. Então, muitas vezes o medo de ficar só, né, tipo, família é algo muito importante para mim. Ah, mas eu vou ficar sozinho porque eu vi meu pai se separar, eu vi minha mãe se separar, não porque meu pai foi agressivo e não porque a minha família, mas a gente não consegue, ou seja, a gente fica preso à identidade, mas não de fato, né, aquilo que ressoa com a minha alma. Então a gente acaba sofrendo abusos muitas vezes por quê? Por uma necessidade de carência, Sim, medo ou controle. Em algum momento a gente precisou controlar demais, viver uma situação de controle o tempo todo, porque a gente estava num caos, uma instabilidade emocional tão grande, a começar, né, como a gente falou aqui na nossa infância, que a gente queria controlar tudo o tempo todo. E muitas vezes esses abusos, eles vêm justamente de uma desestrutura entre poder e afeto, né? Que acaba vindo assim. É como se eu tentasse manter o amor à força. E aí eu vou para um lugar que é muito sutil, né, bem? Que a gente sim. estava falando. Que Marcos até trouxe. Dentro do exemplo dele, eu dei uma pescada. Que quem aqui já não ouviu isso? Uma criticazinha, uma piadinha, uma brincadeirinha, né? Ah, o seu cabelo tá não sei como. Ah, sua barriguinha. Não, eu só tô brincando, né? Cara de sei lá o quê. Não. Quem aqui já viveu alguma situação dessa? Ou conhece alguém que viveu? Piadinhazinhas críticas. Eu lembro
na minha infância, na minha adolescência, minha mãe era muito rígida com relação a isso. Às vezes a gente vinha com brincadeira de criticar os outros, e minha mãe dizia assim, não faça isso. Porque brincadeira, mas eu só tô brincando. Não, esse tipo de brincadeira aí vai denegrir o outro. Esse tipo de brincadeira humilha o outro. Você sabe como o outro tá se sentindo naquele momento? E você tá fazendo esse tipo de brincadeira? Então, muitas vezes, é uma brincadeirinha que o homem faz, é que a mulher também às vezes faz, né? E aí, isso vai, às vezes, te fazendo você entrar, talvez, num ciclo de uma confusão. E por isso que muitas vezes vem a culpa. Exemplo, por exemplo, como Marquinhos disse, né? Que muitas vezes o homem ele pode pensar assim, mas eu tô fazendo tudo, não tá dando certo, mas às vezes é o outro lado. Pô, eu tô fazendo tudo pra você, você nunca reconhece. Você vai sair com essa roupa hoje? Não gostei. E aí, por que você vai sair com essa roupa? Eu não gostei dessa roupa, que é todo um caos. Ela, mas eu tô falando isso pro seu bem, porque eu amo você, né? E às vezes vem usando de um tom meio crítico, não, porque seu cabelo. Eu vi um vídeo outro dia de uma cena de um filme que a mulher saindo, o cara, porque esse cabelo não tá você como. A mulher tirava a roupa. Essa decote não sei como. Você é muito bonita, você é bela demais. Sabe? Bote uma roupa assim mais fechada. Daqui a pouco a mulher fechando a roupa, sai toda assim. Não pra que tanta maquiagem? Você é tão linda, use o natural. Não precisa de tanta maquiagem. Aí a mulher foi arrancar a maquiagem toda e saiu e ela tava tão cansada, ainda mais por conta da dinâmica com os filhos, que ela chegou, arrancou tudo e falou assim, não vou mais não, sabe? E aí pro cara chegar aí sozinho. Então são situações que muitas vezes esse abuso, ele vem velado, ele vem sutil, que ao invés da gente tá contribuindo pro outro, a gente tá ali, ó, controlando o outro. Quando vem essa questão meio de traição, de meter ciúminho, não sei quemzinho veio pra mim na academia, não sei quemzinho fez sei lá o quê. E a gente fica instigando ciúmes no companheiro, na companheira, sabe? Isso é uma forma de abuso sutil, velado. É porque a gente às vezes só entende abuso como que um grito, né, um xingamento. Mas esse abuso emocional velado é o mais perigoso, porque vai matando aos poucos a nossa essência, né? Dessa galera que tá ouvindo a gente aqui, quem tiver vontade, faz um sinal pra gente. Quem é que nunca passou por algo parecido? Por isso da urgência de se falar sobre isso. Quem nunca viveu uma relação que em algum lugar presenciou, experimentou esse dissabor de um abuso, seja velado, como ele comentou, ou seja mais direto, como foi o meu caso, né? Foi papo reto. Tenho vergonha de você. Você não é o que eu espero. E aí, além de ter vergonha de você, eu te agredi com uma sandalhada. Mais claro do que isso, impossível. Sabe que E a gente também já conversou, né, bem algumas vezes, sobre que você até falou um pouco no início, sobre a falta de diálogo. o Muitas diálogo, vezes soa como algo punitivo, cala a boca e você fica ali calada, né, tô falando no lugar da mulher, né? Fica cala a boca e não vai eu, dizer nada e a gente fica achando que a gente é a louca e você não diz nada, você não fala nada, eu tô aqui falando horas, você não fala, sabe? Então, às vezes, esse silêncio, o gelo, esse calar a boca como algo que tá punindo, a comparação, fulaninha lá faz, fulaninho faz, você entendeu? Tudo isso são formas de abuso, disfarçados de cuidado, né? o silêncio ele é perigoso. Quando há um silêncio consciente, ele restaura. Quando há um silêncio inconsciente, ele é punitivo, porque você fica em silêncio e você engole. Você fica em silêncio e você engole. E aí começa do nada as dores de estômago, O ansiedade, corpo vai somatizando, né? azia, dores no corpo. Quem Perfeitamente. nunca passou por isso? No momento de grande chateação, algum lugar no corpo somatiza. Isso daí, quem não passou por isso vai passar, com toda certeza, tá? Não é praga, não é bruxaria, porque você é ser humano, você vive em relações e você em algum momento vai passar por isso, porque a pessoa que você escolheu estar ao lado não é perfeita, não busque perfeição, vem com a história dela, você vem com a sua história, e a grande maestria é o silêncio estratégico. Marquinhos, fala um pouco na prática, vamos lá. Eu nunca fui muito de conversa. Ela sempre foi de conversa. Tá Então, me sacudindo. às vezes ela falava, eu ficava em silêncio. Mas eu ficava em silêncio porque eu não tinha inteligência emocional necessária para dialogar. Em algum lugar naquele momento ali, o homem saía
E vinha um menino acuado que tinha que ficar pensando em traquineira, como é que eu vou descontar, como é que eu vou fazer, mal parava ouvir, porque já que estava pensando numa resposta, todo mundo vive isso. Todo mundo vive isso. Então, com a convivência, eu disse, olha, quando eu estiver em silêncio, não é descaso, não é falta de respeito, eu não estou pagando para a conversa, é porque eu estou aprendendo a correr as minhas emoções, para que eu não perca a minha razão, mesmo na minha razão, eu não perca ela por um gesto mais forte, ou um falar mais alto, eu estou me recolhendo porque, assim, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Isso é claro, né, velho? E isso foi de uma para outra? Negativo. É um processo, é uma construção. Foram algumas vezes, e eu reforço. É por isso que muitas vezes as relações terminam por conta do homem. Porque o homem é medroso. Ele não chega e fala, não tô afim do rolê, não tá bom para mim, eu preciso repensar, eu quero um tempo, eu não aguento mais isso aqui. O cara fica cultivando, vai, fica, 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 fica. E aí ele começa, de uma maneira velada, ou discreta, ou direta, a fazer com que a relação ande por caminhos que levem ao fim. Porque aí eu Sim. digo na minha cabeça, uau, não foi eu que fui o responsável por E isso. a mulher vai se sentindo uma Eu me maluca, isento tô da errada. responsabilidade do término e fica todo nas costas dela. Quem é homem nunca fez isso? Quem diz que nunca fez é mentiroso. Ou então não viveu o suficiente, né? Ou então encontrou a sabedoria muito cedo. Vai que você, amigo, tenha tido um pai consciente e te preparou desde a sua infância. Uau, você é 1% dos homens de hoje. Que a grande maioria faz isso. Vamos lá, 5% são os mais maduros, que sentam, conversam, que chegam a um denominador comum, e de uma maneira, né, sem tanta dor, diz, olha, já deu para mim, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, É. e tchau. Então, muito cuidado com o silêncio. Ele precisa ser pensado, ele precisa ser verdadeiro. Né? Às vezes eu vejo ela muito calada, eu falei, putz, fiz alguma merda. Quando uma mulher se cala, o homem Ela fica tá meio zicado. quieta. Aí, antigamente, o menino dizia assim, vai passar. Eu costumava dizer muito pros meus colegas que tem. Pô, passou um besourão, você viu? Não. Misericórdia. É, aqui em casa é assim, eles passam uns besouros aqui ruim. E aí eu dizia que vai Rapidinho, ter. vocês gostaram do cenário? Ó, botei tudo rosinha pra vocês, tá vendo? É uma É, feminino já que a gente... voltando. E aí eu dizia assim: vai ter dois trabalhos, um de gostar e outro de desgostar. E aí eu falei isso algumas vezes. Eu falei, cara, que. E quando sou eu que vou ter que ter dois trabalhos? Um de gostar, um de desgostar? É confortável pra mim? Não, não é. Verdade. Não, não é. Não, não é. E aí eu comecei a repensar nisso, e às vezes conversando com alguns amigos, com homens, né? E eles sempre trazem essa dificuldade, e em alguns casos já foi declarado que não está bom. E nada mudou. E foi um ano, foram 2 anos, e por aí lá se vão, sei lá, 3, 4, 5, eu não sei. E a pessoa, quanto mais passa, mais receoso eu fico de ficar só, né? Mais receoso eu fico de não ter ninguém. E eu me submeto, eu tô falando de homem, e eu me submeto a algumas coisas em, em prol da não solidão. Então eu vivo o silêncio punitivo para que eu não fique só. A gente não sai dessa confusão, desse ciclo, né? Entre amor, dor, a memória, né? Do trauma, e aí vive isso, né? Você trazendo essa questão da visão dos homens, e muitas vezes também é o nosso caso, né? Eu também já estive numa relação abusiva. Eu nem gosto de estar dizendo assim uma relação abusiva, sabe? Mas enfim, como socialmente a gente fala isso, só a título de contextualização, É porque, amor, tá? quando fala de Porque não é abuso, no as pessoas todo a falam, relação abusiva, né? falam do abuso. Ah, abuso é algo horrível, algo horrendo, agressão, soco, chute, palavrão. E como você Não, desse falou, às lugar vezes o sutil, abuso é né? tão Velado, né? Mas, assim, na relação anterior a Marquinhos, foi uma relação, assim, uma dinâmica bem disfuncional, né? Mas eu digo que me incitou muito o crescimento, que me fez olhar assim, meu Deus do céu, abriu a caixa preta, assim, olha os medos que eu estava, né? Principalmente o medo do abandono, a ferida do abandono e da rejeição eram muito fortes em mim. Ai, Eide, sumiu não, gente, não some não, você aprende a se relacionar com você.
né? Isso não some, as coisas não somem de dentro da gente. A gente tem memórias. É como um celular que você compra, ele já vem com alguns aplicativos baixados para poder funcionar. Você não tem como apagar tudo. E ao longo do tempo, né, você vai baixando, 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 só que chega a hora que o bicho está tão cheio de, memória, de aplicativo e a memória começa a pifar. E a gente precisa fazer essa limpeza, né, dos aplicativos, das memórias. Então a gente é a mesma coisa. Então eu também vivia uma relação assim, só que eu não me dava conta. E aí eu entrava nesse ciclo de, meu Deus, mas eu tô errada. E aí, diante daquela demanda que vinha, eu era mega agressiva. Eu falei, mas eu sou um monstro, quem quer me querer, como eu sou horrível. Aí entra naquilo, né, que você até trouxe como exemplo, aí faz com que a gente se sinta desculpa, eu tenho uma bosta, que ninguém vai me querer, né, que eu sou péssima, eu sou horrível. Então, é a única pessoa que me ama, então eu vou ficar onde eu tô. E a outra pessoa também tá do mesmo jeito. Uma pessoa capenga, ou seja, percebe que são duas pessoas capengas se relacionando, porque ela faz isso também por controle, por medo, né? De ficar só, de ser rejeitada, de não ser suficiente, de dessa maneira entender que isso vai fortalecer a autoestima, enfim, né? Eu estava atendendo uma pessoa, um jovem, e ele vinha de uma relação bem tumultuada e etc, separação por aí lá vai. E ele tinha o hábito de ter duas, três, quatro, cinco relações ao mesmo tempo. E ele sempre, ele sempre era o que dizia que não dava mais. Não estou preparado, não tô afim, não é isso que eu quero. O mundo gira. E um dia ele ouviu isso de alguém. Não estou preparado, não estou preparada, eu não estou afim, acho que está avançando rápido demais. Aí ele estava atendendo, ele me ligou, cara, vai uma sessão hoje e tal, está pegando aqui para mim e tal. E aí, o que foi que teve? Ele, rapaz, eu ouvi assim, 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 e aí eu fiquei sem saber o que fazer, eu acabei. Aí eu fiz, mas você acabou por quê? Não porque ela me disse isso, porque ela foi sincera com você, porque ela te disse que não estava vivendo um momento que não estava muito afim daquele rolê. E quantas vezes você fez isso? Quantas pessoas? Ela não disse que te traiu, não disse que não gostava, não disse que não queria. Ela botou só um freio de arrumação, né? Vai aquele freio do buzu, que nunca andou de ônibus aqui, né? Que dá aquele freio que todo mundo se encaixa. Deu freio de arrumação. Ela fez, olha, tá bacana, tá legal, a gente pode continuar assim, mas eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso. Ok. E aí? Ah, eu joguei tudo pra cima, eu não quero saber de mais nada. E eu já desgostei e por aí lá vai. Aí eu digo, olha, o costume do cachimbo deixa a boca torta. Ela não traiu você, ela não xingou você, muito pelo contrário, ela foi honesta com você. Eu imagino que ela não tem ninguém, não tem como a gente fazer esse julgamento, mas ela deu o papo reto, irmão. Ó, fulano, você é bacana, você é legal, mas eu não tô afim de ficar nada sério agora. Não sei se ao longo do nosso bate-papo, não sei se foi uma estratégia que foi utilizada por ela, e se foi uma estratégia, foi muito mal pensada porque não deu certo. Se ela foi fazer isso para tentar convencer ele de que ela era diferente, foi uma pena, porque o tiro saiu pela culatra. Então essas coisas acontecem e muitas vezes o homem fala para a mulher, não, não, olha, eu não tô afim de nada sério, eu tô bem resolvido, para, né, em algum momento criar aquela o sentimento de que eu tô por cima. Eu disse qual é o rolê, eu disse o momento, eu determinei, eu fui claro. Então quando eu sou claro e digo que eu não quero me relacionar, que eu não tô afim de nada sério, em algum lugar eu estou dizendo para mim mesmo, eu vou pegar quem eu quiser e não me diga nada, porque eu disse a você que eu não quero nada sério. Então, se você está aceitando ficar comigo sem ter nada sério, você está me dizendo em algum lugar que você está me autorizando a fazer o que eu quiser fazer. Binho, isso volta para você e você vai tomar o seu bater. Ou bem, eu tava aqui pensando, que tal a gente abrir um espaço, assim, tipo, sei lá, segredos do masculino, algo do Aí eu tipo. vou ter que, aí eu tenho E do que, feminino, eu acho que vou seria ter que muito legal. cortar a gravação e câmera, porque às vezes eu gosto do papo reto e às vezes vai muito profundo. E eu falo disso porque seria leviano da minha parte falar algo que eu não vivi. Quando o Ed comentou o negócio da roupa, em algum momento eu fiz isso, tá? Que roupa é essa? Negativo, comigo não sai assim.
Desse jeito, papo reto, pô, deu um tiro. Aí ela, não vou aceitar isso, que não sei o que, digo, então não vai sair. Pronto, não vai sair, acabou. Só que aí, engraçado, essa minha dualidade, né? Essas minhas feridas, elas estão na capacidade de cicatrizar e abrir muito rápido. Por quê? Porque ao ver o que eu tinha dito, me machucou ver a reação dela. Só que aí o ego vem dizer, é isso mesmo, irmão, você que manda na parada. Não gostou, tem dois problemas, um de desficar, outro de desficar. E aí eu fiquei, aí depois veio com o rabo entre as pernas, não, amor, pô, não foi isso que eu quis dizer, não foi bem assim, é porque as pessoas não sabem lidar, eu sou cabeça quente, você tava muito bonita, alguém ia fazer uma piada e aí ia até, ó, desculpa, alguém ia dizer alguma coisa e eu ia agredir alguém por causa disso. Velado. Entende? Não preciso criar uma justificativa para dar um paliativo para uma caca que eu fiz, para não falar outra coisa. Entende? Então, assim, aqui quem está falando com vocês não é alguém que leu no livro, participou de uma aula de constelação, participou de uma vivência. A vivência E, prática e, aqui, né? e é. E é prática. E o que a gente está trazendo, isso aqui que vocês estão vendo, é o que a gente vive no nosso dia a dia, sabe? Hoje mesmo com a bebê, né? A gente já está caminhando para o finalzinho da live, só contextualizando, a gente está com a bebê hoje de 9 meses. E eu vejo que a nossa relação ela só se fortalece, né? Eu sou advogada, ainda estou no serviço público, eu estou em fase de transição de carreira, né? No momento, eu suspendi os atendimentos, inclusive recebo às vezes, quando você quer voltar a atender, assim, gente, no momento está suspenso, porque eu estou me reorganizando. Eu preciso estar inteira para entregar às pessoas. Eu não posso entregar os pedaços. Eu acredito que o outro não merece isso, sabe? Então, eu estou me reestruturando no sentido mesmo de tempo. É tempo mesmo. Porque eu não estou tendo muito tempo. Olha, tá mexendo aí, viu? A Pituquinha tá aqui em cima, vai continuar dormindo. E assim, como dentro dessa dinâmica, a gente tem também os nossos minutinhos, os nossos momentos de casal, sabe? A gente, tipo assim, o horário do sono, vamos começar às 9 horas da noite, a gente começar a fazer higiene mental, né? A gente tem um momento de conversa na rede, poder comer junto, os momentos do dia, fazer algumas refeições junto. Ela me acordou. Ó, gente, em algum momento a gente precisa dar uma pausa aqui, tá? Amor, eu Porque vou lá ficar com ela, você. como a gente tá com o Pituquinha aqui, e só tá nós dois em casa, então em algum momento tem É, que ir. eu vou lá E com ela. nessa dinâmica, inclusive com o filho, como é que a gente se reveza, né? Nesse sentido, porque é o que a gente, em algum momento, a gente falou. Aí entra também, por exemplo, a questão dos abusos. Não, isso é só obrigação da mulher. Não, a mulher que se vira. A mulher que faz tudo. Tá, mas onde é que entra a sua obrigação? O seu papel? Porque quando, por exemplo, o Marquinhos vai dar um banho em Helena, cuidar de Helena, ele não tá fazendo um favor para mim. Ele não tá dizendo, eu tô ajudando o Eide. Não, ele Amor, tá deixa eu fazendo. pausar você, deixa eu me despedir Vai, aqui da galera que eu vou dar atenção a quem de fato é muito importante, né? Que é meu. amor. Amores, obrigado pela presença de vocês. O que eu posso deixar aqui como palavra final é que, assim, caminhem no caminho oposto da ignorância. E o que é ignorância por Marcos? A ignorância é a ausência de informação. Em algum lugar, todos nós passamos por algum tipo de abuso. E eu tenho coisas muito mais profundas a compartilhar, no momento adequado. Que isso forja o ser. Então, assim, busquem, sabe? Muitos falam de, ai meu Deus, autoajuda, para de ignorância. Você precisa se conhecer, porque você só vai conseguir ajudar, contribuir, se relacionar quando você se conhece, tá? Vou deixar aqui um beijo no coração de vocês, vou ali pegar a princesinha no colo, a gente vai se ver em algum momento. Amigos homens, vem um movimento aí, tô querendo ir pra Chapada com um grupo de homens, fazer um trabalho do masculino raiz, Quem não raiz, segue Marquinhos, siga lá raiz ele, de viu, gente? verdade. Quem tem marido, quem tem namorado, manda o cara me dar uma seguida, a gente vai combinar um passeio, né, em aspas, de 3 ou 4 dias na Chapada, Vale do Pati. Qual o nome daquele grupo que tá em alto agora? Ai, esqueci o nome agora. Esqueci também. É, a gente vai criar agora uma versão baiana de ser, porque de fato a gente vai sentar e conversar sobre isso, porque só vai curar quando a gente se cura, viu? Vou lá, amor. Beijo, Vai. galera. Vou aqui, viu? Beijo, até já. Gente, a gente tá caminhando já pro finalzinho da live. Marcos precisou se retirar. Eu vou continuar aqui o bate-papo com vocês, tá?
Inclusive, se vocês tiverem perguntas, o que vocês estão achando, compartilhem um feedback de vocês para isso, legendários, 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 amor, legendários. Marquinhos quer trazer a versão baiana, né, dos legendários, porque isso, ui, desculpa, gente, a gente tá aqui fora na varanda e às vezes eu meto a mão aqui na mesa e a gente chacoalha tudo. Essa versão baiana, né, dos legendários, porque como uma forma de fortalecer esse masculino nos homens, né? Eu acho que obrigada, Thay. As mulheres, elas fortalecem muito o feminino com as mulheres, né? E os homens, eles fortalecem muito o masculino entre si. Então, assim, a gente está caminhando já para o finalzinho da live. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Depois eu vou deixar lá nos stories do meu perfil o link para vocês assistirem, para vocês compartilharem com outras pessoas. Eu acredito que a gente contribuiu muito com as nossas histórias, com insights também, né? De assim a gente perceber esse lugar muito sutil. Porque, por exemplo, quando eu passei, né, por uma relação, que eu disse aqui, disfuncional, eu não me dava conta. Eu não me dava conta de verdade. Foi depois de mais de um ano de relacionamento, uma viagem que eu fiz para a Alemanha para poder ver minha irmã, diante de todo um caos que aconteceu lá, que eu falei assim, meu Deus, eu vivo isso, porque eu achava que era normal. Era normal viver aquele caos, né? Como a gente deu insights aqui de piadinhas, criticazinhas, de situaçõezinhas em que o abuso tá ali escondido, mas a gente tá achando que é normal, né? E a gente às vezes acaba entrando nessas relações, por quê? Porque a gente está se autoabusando em algum lugar. Inclusive, é um projeto que eu tenho, tá? Essa vai ser um primeiro projeto que eu quero trazer quando eu voltar com os atendimentos aqui, a gente trabalhar o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E o primeiro conto é o livro do Barba Azul, que fala sobre isso. A gente trabalhar a nossa intuição. E aí, de como é que eu vou percebendo esses abusos? De que maneira eu vou me dando conta de que tá havendo vazamento? Tem um vazamento de um cano aqui, uma goteira na minha casa. Como é que eu percebo? Os sintomas no teu corpo. Marquinhos, em algum momento, ele falou sobre isso aqui. Né? O que você começa a ter insônia, confusão de culpa, de se sentir inadequada, você vai tendo dores físicas, confusão mental, angústia, enfim, teu corpo, dor no estômago, prisão de ventre, sabe a síndrome do intestino irritado? É justamente um processo de que, tipo, eu não tô sabendo digerir aquilo que entra, aquilo que sai. Muitas vezes a gente tem problemas de prisão de ventre, porque, ou, tipo, diarreia, porque teu intestino tá ali retendo, tá com medo. Às vezes, processos de infecção urinária tá mostrando o quê? Uma questão de território, eu tô me sentindo insegura de alguma maneira. Então, é só você perceber como os animais, ele precisa, o cachorro mesmo, tá o tempo todo fazendo xixi em algum lugar para demarcar o território. A infecção urinária é um processo que a gente fica urinando o tempo todo, porque é instintivo, é do corpo, manifestando o sintoma de algo que, tipo, eu não tô me sentindo segura de alguma maneira, eu tô com medo. Então, quando o teu corpo começa a somatizar muito, começa a perceber onde é que tá havendo algum lugarzinho, sabe, que não tá legal e que você tá se abusando às vezes, sabe? E que isso pode, às vezes, repercutir numa relação de trabalho, numa relação de casal, numa relação familiar. E muitas vezes os abusos começam na relação familiar, gente. Não porque eu sou sua mãe, eu fiz tudo por você, eu acabei minha vida por você. E olha aí, não, você tem obrigação, sim. E aí eu vejo muitas vezes, eu não vou aprofundar muito esse assunto, a gente pode falar isso na próxima live. Me digam aí se vocês têm interesse. A gente traga mais debates, assim, de casal, para estar falando sobre diversos temas. E muitas vezes a mulher, ela se coloca nesse lugar da mãe, como uma salvadora, cuidadora, né? E ela segue assim com os relacionamentos. E os homens também, muitas vezes, né? Aquele homem que não consegue sair de casa, o filhinho da mamãe, que se acabou se colocando no lugar do marido da mamãe dentro da relação de casal, ele não consegue se posicionar, e ele assume sempre o lugar do filhinho, do coitadinho, do culpadinho, da vitimazinha, e acaba tendo atitudes, como o Marquinhos citou aqui, de que a mulher que tá errada, que você não gosta da minha mãe, que você tá implicando, enfim, tantas outras situações, né? Tô trazendo aqui como exemplo, mas eu poderia passar a noite inteira, né, a gente falando sobre isso. Então, é bem o tema da nossa live, né? Os abusos emocionais nos relacionamentos, mas eu repito para quem tá chegando agora. Ai, Mari, obrigada, meu amor. Ótimo.
a gente pode então estar trazendo, tá? Mais questões assim de relacionamento, não só com relação a abuso emocional, mas enfim, dinâmicas diversas, como envolvendo filhos, questão profissional, enfim, o leque é amplo, né? E a gente está pensando em trazer cada vez mais essas demandas de coisas que a gente viveu, vive, está compartilhando e contribuindo, né, com vocês. Então, Eide, quando eu começo a perceber isso em mim, o que é que eu posso fazer? Uma terapia. Tá em grupos, por exemplo, mulher. Como é que eu fui trabalhando ao longo do tempo? Porque eu tinha muitas questões do feminino. Quem me conhece, eu já citei aqui algumas vezes que o meu processo de autoconhecimento começou no ano de 2012, né? Depois do término de um relacionamento de 9 anos, meu primeiro relacionamento, eu tive também paralisia facial, né? Do lado esquerdo, que é o lado do feminino do corpo. Então, muitas questões envolvendo o feminino. Então, como é que eu fui trabalhando isso? Esses autoabusos que eu vivi, relações de abuso também dentro do meu sistema familiar, abusos no ambiente de trabalho, em relacionamento afetivo, e eu, meu Deus do céu, por que isso na minha vida, né? Então, uma das formas que eu fui também ressignificando isso foi em grupos de mulheres. O Marquinhos falou aqui dessa questão do grupo dos homens, a Thaís até citou os legendários, né? O legendário baiano. Grupos de homens, espaço para que vocês tenham esse lugar seguro para poder falar. Uma das coisas que a gente começou a live dizendo foi bem isso, que muitas vezes a gente mostra nossa vulnerabilidade, o outro usa isso como álibi. Quando a gente trabalha esse processo de autoconhecimento em mim, quando eu vou trabalhando as minhas fragilidades, olhando para as minhas dores, significando esse lugar, eu deixo de estar o tempo todo na máscara. A identidade, né? Por trás daquilo que eu faço, tipo, a mulher traída. Aí eu tenho todo um comportamento, né? Porque eu fui traída, eu fui magoada, né? Então eu não quero ser traída de novo. Então você faz o que faz por quê? A identidade por trás de você, quem te move a fazer o que você faz. Então quando você vai mergulhando no processo de autoconhecimento, grupos de pessoas, constelação familiar também, né? Que ajuda, vai ajudando você cada vez mais a ir saindo dessas estruturas de abuso. E se fazer a pergunta, isso me machuca com frequência? Como eu me sinto diante dessa situação? E se sozinha ou sozinho você não consegue lidar com isso, busque ajuda, busque um espaço seguro em que você possa ir trabalhando essas questões. Porque tem uma coisa, gente, que eu penso assim, ó. Quem te ama não te confunde. Quem te ama quer o teu bem. E se está havendo confusão, se está gerando confusão, dúvida constante, faz você ficar em xeque o tempo todo até de quem você é, tem uma coisa estranha. Porque quem te ama não te apaga. Quem te ama quer ver a tua luz brilhar, quer ver o teu potencial emergir. E muitas vezes na relação de casal, é o que muitas vezes eu e Marquinhos a gente discute aqui, o outro quer controlar e manipular o outro, porque se o outro voar e acender de fato a potência quem ele é, é o risco de eu ficar só. Porque pode ser que ele voe. E aí? E aí? E aí a gente começa a ter, às vezes, atitudes para que o outro não voe, para que o outro fique aqui, né? Onde eu tô. Mas é uma música que tem do Jota Quest que diz: é a nossa liberdade que nos prende. Quanto mais o outro é livre para ser quem ele é, mais a gente sente vontade de estar nesse lugar. Ó, Marquinhos chegou para se despedir da gente, né? Pituquinha dormiu. Foi rápido. E a gente está já se despedindo, né? Rolou alguma perguntinha aí? Daquelas cabulosas? Deixa eu ver. Não. Não, eu acho que a live foi tão boa que não tiveram perguntas. Eu acho que foi muito claro. Foi, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Nessa noite, no domingo, aqui com a gente. Foi muito agradável. Espero que tenha sido também, que a gente também tenha contribuído um pouco com a nossa história, com a nossa experiência para você, com vocês. A gente pretende, né? Não vou dizer agora se todos os domingos, mas a gente vai divulgando nas nossas redes sociais. Tá trazendo mais temas envolvendo essa questão de relacionamento de casal. É um movimento que a gente começou antes, deu uma paradinha, né, por questão da maternidade, paternidade, essa dinâmica, que em Marquês a gente não tem rede de apoio, a nossa rede de apoio é paga.
Então a gente reveza aqui, um ajudando o outro. É por isso que nesse lugar, muitas vezes, a gente não se sente só. Isso é um tema de uma próxima live. A gente pode falar sobre isso, inclusive, se vocês se interessarem. Essa dinâmica, paternidade, maternidade, relação de casal, como é que fica isso? E a libido, minha gente? Ixi, é muita coisa, né, amor? Tô aqui É olhando, muita olhando coisa. pela barra eletrônica aqui. Enfim, um cheiro pra todos vocês, tá? Até a próxima. Beijo! Valeu, galera. E ó, a dica de ouro. Não existe qualquer tipo de relação, seja de casal, seja na relação de amizade, se você não olhar para você, tá? Primeiro você. Então, mulheres, tenham um pouco mais de paciência dentro do limite, porque nós homens não fomos preparados para isso, tá? Tem sido bastante desafiador para mim que leio, estudo, busco de fato, mas imagina para quem não tem esse movimento. Torna-se muito mais difícil. Então, o movimento começa quando alguém começa. Então comecem, porque eu já venho na caminhada e estar ao lado de quem me estimula só fortalece. Então, abram mais o coração de vocês, e o que não quer dizer que vocês permitam viver Sim, um silêncio, abusos, né? abusos, É, se a gente mas percebe que o outro não tá fazendo o movimento dele, conversem, orientem. Eu sei que não é fácil, os homens eles são cabeças duras para esse tipo de movimento. É uma ignorância da nossa parte acreditar que isso não funciona, de fato funciona. Mas tem um pouco mais de paciência, porque é um movimento que requer mais incentivo, requer um movimento contínuo. Então você, mulher, não apaga o masculino dele, ou não estimula a parte forte, bruta da coisa, a parte não lapidada. Então, quando a palavra de Deus diz que a mulher sabe dificular, e de fato é, vocês são o termômetro da situação. E às vezes eu sinto que eu não estou bem quando eu vejo como ele se comporta. Ela capta a frequência na minha frente. E aí ela faz, você está muito agitado. Eu, não, não estou não. Você está muito agitado. Aí eu já, opa, já vem o segundo alerta, então de fato é uma coisa diferente. Então tenham paciência. A gente está aprendendo a falar, a gente está aprendendo a se comunicar, inclusive dizer que não está bom, ou como está bom. Então isso é um pouco mais lento, vocês mulheres estão mais abertas a esse tipo de coisa. Então, paciência, a gente vai chegar lá. Eu prometo que a gente vai chegar lá. Valeu, galera, um beijo, uma boa semana para vocês, a gente se vê logo logo. beijo, até a Abraço. próxima. Bom domingo.